Deus abençoe você. Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Comigo, com a graça e a misericórdia de Deus, está tudo bem. Então, conforme falei, eu vou fazer aqui a leitura de um relato, um pequeno relato da passagem Os Últimos Séculos Antes da Vinda de Cristo, né? Foi um período em que as profecias cessaram, o Senhor o silenciou. Então, vamos aqui, foi logo após o último livro que nós falamos aqui, foi o profeta Malaquias. Estamos aqui nessa dor, sentindo a dor pelas famílias que têm, muitos entes queridos têm partido, né? E Deus, que é Pai das consolações e das misericórdias, que Ele console cada coração, cada família. E vamos continuar com os cuidados. As vacinas agora estão chegando cada vez mais, né? E cremos em Deus primeiramente, que confiamos que essas vacinas, no máximo, mais tardar, no mês de maio, toda a população brasileira estará vacinada. Mas a produção, graças a Deus, está muito acelerada. E isso aí é uma previsão minha. Eu acredito que daqui para o final de maio, crendo em nome de Jesus, toda a população brasileira vai estar vacinada, né? Tem vacinas que é apenas uma dose. Tem vacinas que espera 2 meses para tomar a segunda dose. Outras esperam 1 mês. Não importa. O que importa é que a população brasileira seja vacinada. E que isto sirva de um alerta para todos nós. O Senhor está falando. Não temos dúvidas nenhuma de que o Senhor está falando. O seu povo tem se despertado, uma vez que conhece a sua palavra. Aqueles que estão ouvindo por meio, seja dos meios de comunicação, seja pelo YouTube, Instagram, aonde seja. Mas muitos têm ouvido as mensagens. Então, é tempo de reflexão, é tempo de se examinar a si mesmo, né? E vamos orar, continuar orando pelas autoridades, de modo geral, que as lideranças da nação brasileira, elas tenham temor ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas, não é? Quer ir bem, quer se dar bem nos seus negócios, ore, busque orientação ao Senhor. Coloque todos os seus projetos, todos os seus planos nas mãos do Senhor. E Deus vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, se você deve prosseguir, ou se você deve recuar, ou se você deve esperar mais um tempo, mas que Deus responde, Ele responde sim. Então, vamos aqui, que o Senhor nos abençoe. Vamos ler aqui esse pequeno relato. O período de Malaquias a Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Um período de 400 anos. O profeta Malaquias encerra o livro dizendo: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este seria um sinal. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o Antigo Testamento
é encerrado com a palavra maldição. Os comentários feitos acerca dos livros da série, da série dos livros que nós temos falado, Vimos inúmeras profecias acerca da vinda do Messias. O cuidado, o amor, a misericórdia de Deus, levantando profetas, reis, sacerdotes, boieiros, agricultores, para chamar o povo ao arrependimento e confessar os seus pecados. Em 430 a.C., a Judéia era uma província da Pérsia, e nesse tempo reinava Artaxerxes, quando Neemias reconstruiu Jerusalém. Isso aqui nós vimos, nós falamos, no livro de Neemias. Em 336 a.C., começou o domínio grego com Alexandre o Grande, que dominou o mundo, inclusive a Judéia, em 332 a.C. Ele poupou Jerusalém, oferecendo-lhes imunidades para se estabelecerem em Alexandria. Alexandre o Grande, ele faleceu em 323, e após a sua morte, o seu império foi dividido em 4. A Palestina ficava entre os países do Egito e a Síria. Pertenceu primeiro à Síria, mas logo depois passou para o Egito, em 301 a.C., e permaneceu uns 100 anos até 198 a.C., sob os reis do Egito, chamados Ptolomeus. A condição foi sobretudo pacífica. Os que estavam no Egito construíam sinagogas em todas as partes onde ali se estabeleciam. Alexandria veio a ser um centro influente do judaísmo. Em 198 a.C., Antíoco Epifânio, o Grande, reconquistou a Palestina. Voltou, então, para os reis da Síria, chamados Seleucidas. Foi mal para os judeus. Ele tentou exterminá-los e a sua religião. Devastou Jerusalém. Em 168 a.C., profanou o templo, oferecendo uma porca no altar. Erigiu um altar a Júpiter. Proibiu o culto no templo. Impediu a circuncisão sob pena de morte. Destruiu todas as cópias das escrituras que foram encontradas, matando inclusive todos quantos foram achados de posse das mesmas. Vendeu milhares de famílias judias para o cativeiro. Isso deu ocasião à revolta dos Macabeus, uma das mais heróicas façanhas da história. Em 63 a.C., a Palestina foi conquistada pelo Império Romano. Este Império Romano, ele permaneceu até o quarto século depois de Cristo. Em 37 a.C., um edomita, Herodes, foi constituído rei da Judéia, sob o poder romano, e governou até o ano 4 a.C. O cânon do Antigo Testamento. Cânon, cana ou vara de medir, é a medida certa. Não precisava de complementos. Compunham-se de 39 livros, que foram estes que eu repassei aqui para vocês. Eles estavam na época dispostos em outra ordem. A lei, sendo a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, aí vem como Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias e Ezequias. Os escritos, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Rute,
Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. E entre eles, os profetas menores, né, que eram em um rolo só, certo? Crê-se que os livros do Antigo Testamento foram originalmente escritos em peles de pergaminho, né, de animal, pele curtida de animal. Isso eu falei na introdução, primeiro vídeo que eu postei. Tem vários comentários acerca de como as escrituras foram escritas inicialmente, né? Na língua hebraica, né? Todos eles, exceto partes do livro de Esdras e de Daniel, que se escreveu em aramaico. Foi o período em que eles estiveram no cativeiro babilônico, né? Que a língua deles era o aramaico. Era copiada à mão. O hebraico tinha caracteres quadrados. Escrevia-se da direita para a esquerda, com pequenos pontos ou sinais, que se colocavam de modo vário à guisa de vogais. O sistema vocabulário só foi adotado no 6º século depois de Cristo. Os livros apócrifos são os 14 livros contidos em algumas Bíblias, entre os 2 testamentos. Estes livros originaram-se do 3º ao 1º século antes de Cristo. A maioria dos quais de autores incertos, e foram adicionados à Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, feita naquele período. Não eram livros escritos no hebraico. Foram produzidos depois de haverem cessado as profecias e a revelação direta do Antigo Testamento. Estes livros nunca foram citados por Jesus Cristo, nem por ninguém mais do Novo Testamento. Não foram reconhecidos pela igreja primitiva como sendo de autoridade canônica, nem sendo de inspiração divina. Quando se traduziu a Bíblia para o latim, no século II depois de Cristo, seu Antigo Testamento foi traduzido não do Antigo Testamento hebraico, mas da versão grega Septuaginta do Antigo Testamento. Da Septuaginta, esses livros apócrifos foram levados para a tradução latina e daí para a Vulgata latina, que veio a ser versão comumente usada na Europa Ocidental até ao tempo da Reforma. Os reformadores, baseando seu movimento na autoridade divina da Palavra de Deus, rejeitaram esses livros como não fazendo parte dessa palavra, assim como a igreja primitiva e os hebreus antigos fizeram. Eles rejeitaram esses 14 livros. A igreja romana, entretanto, no Concílio de Trento, em 1546 depois de Cristo, realizado para deter o movimento dos reformadores, declarou canônicos tais livros, sendo eles primeiro Esdras, segundo Esdras, Tobias, Judite, o resto de Esther, a sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, o Cântico dos Três Moços, a história de Susana, Bel e o Dragão, a oração de Manassés, primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Então, esses 14 livros, eles não foram considerados pela igreja primitiva, nem pelos reformadores, né? Então, a igreja, a Bíblia que nós usamos, ela contém apenas os 39 livros, como também o povo judeu contém os 39 livros do Antigo Testamento. Deus havia dado a lei, porém ninguém cumpriu a lei, exceto Jesus Cristo. Apenas ele cumpriu toda a lei.
Então, para que a lei foi entregue? Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 19 a 29. E eu estarei encerrando. Graças a Deus. Logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Precisa crer em Jesus Cristo, no plano perfeito do Pai, que enviou o seu Filho para dar-nos perdão dos pecados e vida eterna. Aleluia, com Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestiste em Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Então a lei, pela lei, ainda que ninguém cumpriu a lei, porque a lei a pessoa teria que cumprir pelas obras, né? A lei pelas obras, a salvação pelas obras. Ninguém cumpriu a lei. Nós vemos ainda aqui, veja bem, olha, de modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Cristo, Jesus Cristo, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Louvado seja Deus. A lei, ela não salva. Nós vimos aqui que a lei, ela foi para nos levar a Cristo, a fim de que pela fé nele, no sacrifício que ele fez por nós fôssemos justificados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estamos aqui, mais uma vez, diante de Ti, Senhor, na Tua presença. Toda a nossa gratidão, Senhor. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ti, unicamente a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu plano perfeito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, o Teu infinito amor, Pai. O Teu cuidado para com Teu povo. Aleluia. A gente não merecia, mas o Senhor quis nos dar a salvação. Aleluia. Nós fomos alcançados. Nós fomos justificados pela fé no Teu Filho amado Jesus Cristo. E eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço porque o Senhor me deu para Jesus e Ele me levou para o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Eu te peço, Senhor, pela vida de todo aquele que está assistindo esse vídeo, Pai. Que está vendo ou que está ouvindo, porque muitos não têm a visão, mas estão ouvindo. Que eles compreendam, que eles entendam pela ação do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo é quem convence o homem. Aleluia. Para que eles venham a se render a Ti, Senhor. Dizer sim, porque como o próprio Teu Filho amado Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Eu te peço e te agradeço, Senhor, por tudo que falei aqui, por todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os próximos livros, nós estaremos, é muita bênção, viu? Vamos dar, na sequência, o Novo Testamento. E o próximo livro será o Evangelho de Mateus. Tchau. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.